Ah, primeiramente, sejam todos bem-vindos, né? Nós temos aqui praticamente um terço da turma. Quem não decidiu ainda por fazer a pós, levanta a mão para eu ter uma ideia. Quem está na dúvida? Todos já estão... Ainda não? Tá. O restante está matriculado? Tá? Ainda não, mas provavelmente. Tá, legal. Bom, gente, esse bate-papo aqui hoje, tá? Geralmente a gente fazia aos sábados, no dia de abertura da pós, tá bom? No entanto, especificamente nesse ano, nós vamos ter a presença do Marco Antônio Coutinho Jorge e do Daniel Omar Pérez. E o Marco Antônio Coutinho Jorge, ele vai estar fazendo o lançamento do livro dele na Unifil, né? Na verdade, o Instituto ESP trouxe ele e nós vamos, em parceria com a Unifil, né, nós vamos utilizar o espaço lá, o anfiteatro, para o lançamento do livro dele. Vocês estão convidados, óbvio, é gratuito. Para quem não conhece, o Marco Antônio Coutinho Jorge acho que é um dos maiores formadores da psicanálise no Brasil hoje. Médico, psiquiatra, psicanalista. Ele foi fundador da escola da... Agora eu esqueci completamente o nome da escola. Alguém lembra? Alguém sabe? Lá no Rio de Janeiro. Não é Letra. A Letra é um outro pessoal bacana também. É a mesma escola da Fernanda Samico. Inclusive, Fernanda Samico fez o doutorado dela, se eu não me engano, com ele, né? Bom, mas vale a pena, assim, vocês conhecerem um pouco da história. E ele vai estar aí com a gente. O cara tem mais de 30 anos de clínica, de estudos, né? Vai estar trabalhando aí com a gente. E o Daniel Omar Pérez também, né? O Daniel Omar Pérez, filósofo de formação, né? Tem mais de 35 anos. Faz uns 15 anos que eu conheço ele, faz 15 anos que ele fala que tem 30 anos de pesquisa no campo da subjetividade, do sujeito e tal. Então, assim, tem bastante tempo, né? Mas ele é jovem. Cada vez que ele te encontra, ele diz assim, pô, já passou mais 15 anos. Mais de 15 anos. Na verdade, não, eu encontro ele direto. Mais os 15 encontro ele direto. 30. E ele vai estar aí na aula de abertura com vocês, né? Falando sobre, junto com o Marco Antônio Coutinho Jorge, falando sobre a história da psicanálise e tal. A presença de ambos, um médico psiquiatra e outro filósofo, ambos psicanalistas, é uma ação política de minha parte enquanto coordenador da pós-graduação no ESP. Eu não sei quantos de vocês já ouviram dizer que a psicanálise ela deveria ser feita tão somente por psicólogos ou por médicos. Há algumas instituições, inclusive, que são contra essa ideia, mas a hora que você entra lá no hall de analistas credenciados, né, uma coisa bem bonita, assim, então, você não encontra, por exemplo, filósofo, jornalista, sociólogo. Então fica aqui em Londrina mesmo, né, tem um pessoal aqui em Londrina, algumas instituições, que só tem psicólogo, um ou outro médico ali, mas, né? Então, assim, nós não estamos dentro dessa política, pelo contrário. Nós estamos dentro da proposta freudiana, que aparentemente, né, até 1930, a ideia é que apenas médicos pudessem exercer a psicanálise. Estava conversando com o Paulo, né, disso, né? Apenas médicos poderiam exercer a psicanálise. De repente aparece um tal de Reiki, que era psicólogo, e começa a exercer a psicanálise e tem todo um... Não, foi assim uma coisa absurda, ao ponto de o próprio Freud escrever um texto que está no livro Fundamentos da Clínica Psicanalítica, defendendo a atuação de psicanalistas, especificamente Reiki. Ele fala naquela carta, né, sobre Reiki, para não médicos, né? E isso começa a abrir o campo, porque você tem também Melanie Klein, que não tinha graduação. Se eu não me engano, ela começa, né, a fazer uma graduação em medicina, depois para porque casa com um cara e não sei o que vira, a história conta. Mas depois ela vai ali para psicanálise, faz análise, se eu não me engano, com Freud, inclusive, um bom tempo. Então você começa a ter, dentro da formação da psicanálise, a criação de um outro campo, né,
um campo não médico, um campo não psicológico, um campo que não é da ordem das ciências naturais nem das ciências humanas, né? Isso é interessante da gente pensar também, mas que, pelo menos a partir ali das ideias freudo-lacanianas, né? Freud, Lacan, Bion também, né? Acho que todos os grandes expoentes da psicanálise, os fundadores, pensavam assim, né? Dialogar com outros campos do saber. Não é só se fechar dentro de uma teoria, de uma ideia, e bom, só aqui que se... Não, vamos ler também sociologia, vamos ler matemática, vamos ler geometria, física. Eu hoje estudo física, né? Sim, física mesmo, assim. Campo eletromagnético e tal, né? Para que vai usar isso? Não tenho nem ideia. Mas que tem alguma coisa ali com a psicanálise no sentido de que, bom, se aquilo que a gente chama de gravidade pode ser pensada, né, de maneiras distintas, dependendo daquilo que se objetiva alcançar, como, por exemplo, a gravidade na teoria da relatividade, ela funciona de um jeito, é uma coisa. A gravidade na teoria newtoniana é outra coisa. Outra coisa mesmo, assim, né? Até as fórmulas, as equações se modificam. Você não consegue aplicar a teoria newtoniana de gravidade dentro, por exemplo, de um campo nem macro nem micro, né? Bom, mas se chama gravidade? Pois é. Qual que é a importância disso para a psicanálise? Todo mundo fala que a física é uma ciência, né? Talvez existam físicas. No nosso campo é a mesma coisa. O que Freud chama de inconsciente parece que não é a mesma coisa que o que Lacan chama de inconsciente. Vocês vão ter isso na pós-graduação de vocês, né? Até vou repassar isso aqui. Então a gente começa a ver que existem ali conceitos que se modificam no decorrer do tempo conforme vai se aprimorando, né? O trabalho, conforme vai se verificando os efeitos daquela prática, da prática da teoria, né? Então você tem ali também, tal qual na física, você tem na psicanálise um plural, né? Psicanalises. Especificamente na pós-graduação de vocês, nós teremos um viés muito bem marcado, tá, de fundamentação teórica em Freud, onde nós retomaremos, né, eu até escrevi aqui para não esquecer, a história, os conceitos e o trabalho clínico. Por que isso é importante? Acho que alguns de vocês, ou a maioria já sabem, o Instituto ESP ele tem várias pós-graduações. Duas delas que têm se destacado muito, que é de psicopatologia clínica lacaniana e psicanálise clínica lacaniana. Psicopatologia e clínica psicanalítica e psicanálise clínica lacaniana. São duas pós-graduações. A gente recebe alunos, eu mesmo dou aula nessas pós-graduações, introdução a psicopato, e muitas vezes os alunos sequer sabem a diferença do sujeito com o qual nós trabalhamos e operamos, com o indivíduo, com a pessoa, com o inconsciente. Aí nós temos um baita de um problema, né? Porque como é que você vai praticar uma teoria e verificar os efeitos empíricos, verificáveis? A gente consegue até mensurar isso hoje, né? Converso bastante com o Paulo disso, né? A gente troca figurinha já faz tempo. Como é que você vai verificar isso se você teoricamente não está bem embasado? Então, conceitos, por exemplo, inconsciente, recalque, representação, pulsão, são todos conceitos que Lacan retoma e pensa de uma outra maneira, a partir de um novo paradigma, a partir de uma nova perspectiva epistemológica, né, que não existia na época de Freud. Tá? Então, a ideia é a gente retomar... Faltou o D do Freud aqui, né? A gente retomar a história, os conceitos e a clínica freudiana. Toda a prática, eminentemente, ela vai ter como base, né, um arcabouço teórico, e ela tem que ter um objetivo muito claro, né?
Às vezes a gente pergunta assim, qual é o objetivo do tratamento psicanalítico? Aí começa a galera, né? Autoconhecimento. Tá, onde que está isso? Não acha, nenhum teórico falou que a psicanálise leva ao autoconhecimento. Nenhum. Pelo contrário, né? Vai estar lá você 2.0, que está na moda agora, né? A melhor versão de si mesmo. Não. Inclusive, esses tempos em análise, eu falei para minha analista, porra, eu já não tô mais naquela vibe de certo e errado, né? Eu tô numa de, pô, se eu fizer, eu vou pagar caro. Então, você começa a ponderar, né? Você começa a ter ali uma outra relação de alguma maneira com isso que te causa, que Freud vai chamar dessas fantasias inconscientes e tal. Então, por aí a gente já começa a arranhar alguma ideia de objetivos do tratamento psicanalítico. Então, assim, se não está muito bem delimitado a história, os conceitos e a clínica, como é que nós vamos verificar que um tratamento é de fato uma psicanálise ou é outra coisa? Como, por exemplo, um aconselhamento, uma psicoterapia, qualquer outra coisa que vocês puderem imaginar, né? Não por acaso, a grande maioria das pesquisas no campo da saúde mental, pesquisas empíricas no campo da saúde mental, não fazem a diferença entre psicoterapia psicodinâmica, psicanálise e psicoterapia psicanalítica de longo prazo. Porque, bom, há um consenso nas pesquisas, na grande maioria das pesquisas, depois eu posso até encaminhar para vocês, há um consenso de que nem os psicanalistas conseguem determinar isso de maneira adequada. O que traz uma preocupação muito grande. Lacan tinha essa preocupação, né? E aí a gente entra no ponto que também vai ter na pós-graduação de vocês. Eu coloquei aqui 4 eixos da pós, tá? Basicamente a pós de vocês vai estar estruturada dessa maneira. Lacan, ele tinha muito essa questão de pensar. Leiam depois a carta de Lacan a Lowenstein, né, quando há a cisão dentro do campo da psicanálise. Vocês vão ver que todos os seminários de Lacan, os mais de 20 que ele fez, tem a ver com a sua história de análise pessoal e da formação dispensada na IPA, que é a International Psychoanalytical Association, que foi na época criada por Freud, em 1912 e tal. A ideia é mais ou menos assim. Lacan começa a verificar, não só Lacan, tá? Aquele cara que o Freud havia defendido, Reik, foi um dos que também fizeram isso. Ferenczi, que era assim com Freud, brigava direto com Freud, mas os dois nunca se separaram, né? Também foi outro que escreveu sobre isso. Todos eles escreviam a mesma coisa. Primeiro, a IPA, com o seu dispositivo formativo, não está formando analistas, está formando outra coisa. Então quer dizer que a IPA não forma analistas? Não. Não é essa a ideia. Mas aquilo que se tem enquanto uma pessoa que faz o curso, que respeita todas as regras, que faz lá, né, como diz o Lacan, né, vai lá se autorritualizar, né? Nem sempre o que se produz ali é um analista. Haja vista que nos Estados Unidos, na década de 60, surge um cara chamado Aaron Beck, psicanalista, tal, que cria a psicologia cognitivo-comportamental. E também o próprio analista do Lacan, Lowenstein, Lacan escreve querido Louve, né? Acho que até com na carta tem isso, dá pra você ver ali. O Lacan ali, ele tava sendo bem filho da puta, né? Na real. Então o Lacan, ele escreve pro Lowenstein, que foi um dos criadores da Ego Psychology nos Estados Unidos. Então é mais ou menos assim, a psicanálise entra nos Estados Unidos, né? A partir da Segunda Guerra Mundial. Já estava lá ali algum campo, né, sendo produzido, algum trabalho. Mas a partir da Segunda Guerra Mundial, muita gente foge da Europa, vai para os Estados Unidos. E quando chega nos Estados Unidos, o que se produz? Essa é a pergunta de Lacan. O que estamos produzindo? São analistas ou são outras coisas?
não demora muito, começa a aparecer, na década de 60. Esse texto que eu estou falando para vocês, que o Lacan faz essa crítica, chama A Situação da Psicanálise e a Formação do Analista em 56. Em 60 aparecem esses analistas formados pela IPA que criam outras modalidades terapêuticas. Tá? Aí você começa a ver, pô, talvez o cara tinha razão, né? Alguma coisa estava ali. Então essa é uma das grandes críticas que Lacan faz. Então é necessário recolher um pouco na introdução ao Lacan, que é uma disciplina que vocês vão ter, recolher um pouco dessas questões históricas para a gente poder pensar a formação e a clínica nos dias atuais. Aí a gente vai ter também com Lacan a retomada dos conceitos. Lacan talvez tenha sido o primeiro psicanalista que faz da psicanálise propriamente uma ciência. Na medida em que ele derruba a ideia de Freud, no sentido, a ideia que se tinha de Freud, né? No sentido de que, bom, o que Freud produziu, ninguém mexe. Esse, para quem não sabe, é o principal conceito da pseudociência, né? Uma autoridade que diz como é, como deve ser, e todas as pessoas seguindo o discurso dessa autoridade. O Lacan, então, ele propõe um retorno a Freud. Vocês vão ter essa aula com o Oscar Cesaroto. Aproveitem, ele vai falar de várias fofocas. Inclusive, quando Freud passa por Paris, né? Lacan é o único psicanalista da IPA que não vai ao encontro de Freud. Dizem que ele queria que Freud sentisse na pele o que ele sentiu quando ele mandou a tese dele para Freud. E Freud responde com um cartão postal, assim, como qualquer outra pessoa. Obrigado, em um tempo hábil eu vou ler isso aqui e tal. O Oscar Cesaroto, então, ele defende a ideia de que Lacan tinha uma transferência negativa com Freud. E foi justamente a partir disso que Lacan pôde examinar os textos de Freud, examinar os conceitos de Freud, sem essa relação de apaixonamento que muitas vezes nós temos com o mestre, com o líder, né? De uma forma extremamente crítica. E isso, óbvio, que vai ter efeitos na clínica. Esses efeitos na clínica nós vamos sentir hoje no nosso dia a dia. Como, por exemplo, na época de Freud, você não poderia atender criança, nem pessoas acima dos 40 anos, porque eram idosos. Tem alguém acima de 40 anos aqui? Tô quase lá, falta pouco. Mas a ideia era mais ou menos essa, né? Freud mesmo escreve. Desaconselhamos o tratamento psicanalítico para idosos, porque, bom, o tratamento ele leva um certo tempo, né? E a gente não sabe qual o benefício que essa pessoa teria do tratamento psicanalítico. Há até uma piada, né, que o pessoal faz que é mais ou menos assim, né? Num congresso teve um congresso, eu não sei quem que me falou, gente, mas acho que foi o Paulo Bier, né, no programa do Café com Leite lá. Ele falou assim que teve um congresso de tratamentos baseado em evidência, né, na Europa, e ele foi nesse congresso. E aí estava falando assim, bom, a psicanálise de longo prazo, né, como é que a gente pode verificar a eficácia desse tratamento? Aí um dos caras comentou simples, os pacientes que chegam ao fim do tratamento não voltam. É uma boa ideia, né? Aí o cara que estava do lado dele falou assim, não volta porque tá morto, né? Demora uma vida inteira tratando, não vai voltar mesmo, né? Não tem muito o que. Ou acabou o dinheiro. Mas a ideia, né, é justamente a gente poder pensar a partir daí, né? Isso vem para nossa clínica. Lacan, então, a partir dos conceitos, de revisitar os conceitos, ele propõe, não só ele, em 1950 já existiam outros analistas fazendo esse trabalho. Menos sessões por semana, que aparentemente era de 3 a 5 sessões por semana, tá? Vocês façam as contas aí, né? Hoje, para você ter uma formação na IPA, ainda é exigido isso. Tem algumas pessoas que eu converso
na Europa, Portugal, Itália, Inglaterra, e eles falam que em Portugal, né, a sessão é $50, 50 euros. Então são 150 euros por semana, são 600 euros por mês, só as sessões. Isso é porque, bom, a pessoa que me falou isso, duas, não foi uma não, foram duas, elas me falaram que elas entraram com um pedido de atendimento social, qualquer coisa assim, porque queriam fazer a formação. 600 euros. Quanto que é o salário mínimo na União Europeia? Alguém sabe? Acho que é 1.000 e pouco. 1.000 e poucos euros? Acho que não chega a 1.100 euros. 600 euros Metade. é muita grana. Então, aí vocês começam a ter uma ideia, né? Então, Lacan, nessa época, em 1950, mais ou menos, junto com outros, né, Daniel Lagache, François Dolto, né, eles vão romper com essa tradição, né, e propor, de alguma maneira, uma outra possibilidade de tratamento. Mas vejam, não foi porque eles simplesmente falaram assim, pronto, chega, acabou. Há toda uma história, todo um construto teórico, né, que nos permite hoje, inclusive, modificar a lógica do tempo cronológico para o tempo lógico da sessão. Ao invés de 50 minutos, 50 minutos, 50 minutos, que é um tempo pré-determinado por alguém que ninguém sabe muito bem como é que é essa história, a gente até comenta na aula, né, mas engraçado, quem é da psicologia aqui? Vocês têm amigo da análise do comportamento? Tem? Quanto tempo que dura a sessão deles? 50 minutos. Vocês já perguntaram por quê? É um consenso ali, né? Mas não é empírico? Aonde que você vê... bom, é um consenso, mas espera lá, não deveria ser um tratamento baseado em evidências? Aonde que tá as evidências de que 50 minutos ou 1 hora é mais eficaz, né, do que 5 minutos? Não tem. Não tem. É mais uma fundamentação para caber em agenda, ter programação. Então, da onde veio isso? Na época do Freud, né, um pouquinho de história aqui, né, na época do Freud, o médico dedicava 1 hora ao seu paciente. Então, assim, principalmente médico de família, tal, ele ia nos lugares, ou os pacientes iam e tinha 1 hora lá com ele. Eu acho que era um pouco diferente da medicina hoje, né? Acho que você devia ter lá um coffee break na sala do médico, né, e tal, tomava um cafezinho, investigava tudo. O médico era recebido. Oi? O médico era recebido em casa mesmo, com alguém, como se fosse um parente, né? Um deus, né? Recebido, então ele era recebido, examinado. Interessante que esses regimentos começam a voltar hoje de novo, né? Mas o médico da família está muito recente. Entrevistei a doutora Ana Luísa Berti, reumatologista, pro programa Café com Leite, né, do SPCast. Ela disse que o médico geralmente interrompe a fala do paciente em menos de 20 segundos. Não sei se vocês têm essa estatística. Não? Ela trouxe, né, as estatísticas e ela falou, cara, como é que a gente consegue colher informações, né, suficientes para fazer isso? E aí o marido dela, que eu também entrevistei, que é o Guilherme Sela, ele é CAD, né, cirurgião do aparelho digestivo. E na entrevista ele fala que interessante que é. Ele fala, cara, eu escuto os meus pacientes. Aí você começa... Oi? Ela também é minha médica. A Ana, né? A Ana é ótima, excelente. Ela escuta. E nessa escuta, né, consegue-se colher muito mais informações. Bom, tem médicos, médica, né? Não? Tem médicos aqui, vocês sabem. Nessa escuta vocês acabam colhendo muito mais informação, né, do que aqueles... Fica ouvindo sintoma, né? Então, essa lógica, né, começa a voltar agora, e eu acho que tem um dedinho da prática baseada em evidência aí, onde há um pressuposto de que, bom, um tratamento personalizado, individualizado, né,
tudo aquilo que a psicanálise sempre apoiou, né? Interessante pensar isso, né? A psicanálise sempre apoiou o tratamento baseado em evidências. Tanto é que boa parte das experiências de Freud, de Ferenczi, e de muitos outros, né? Os caras falaram, não, para que isso aqui não funciona. Hipnose, catarse, o Ferenczi trocava de lugar com o paciente, não sei se vocês conhecem essa história, que o Ferenczi deitava no divã, e aí o paciente ia para a cadeira, né? Então tudo isso também acaba numa época de experimentação. Por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque Lacan retoma essa época da experimentação, na década de 50, e começa a verificar o que funciona, o que não funciona e o porquê. Isso chega na nossa clínica hoje como? Se na época do Freud nós não poderíamos atender idosos, crianças, usuários de drogas, psicossomáticos, autismos, psicoses, o próprio Freud desaconselhava, né, o tratamento a boa parte desses problemas aí, desses pacientes. Hoje nós não só recebemos esses pacientes, como tratamos e verificamos os efeitos do tratamento analítico na vida dessas pessoas. Graças muito, né, ao trabalho de Lacan. Aí então, nessa parte da história, né, a gente vai entrar para a clínica atual e depois nós temos também mais 2 elementos fundamentais, que é a psicopatologia, né, aonde vocês vão entender que a psicanálise, afinal de contas, não trabalha com o modelo psicopatológico, em que pese alguns analistas defendam essa ideia e proponham uma psicopatologia psicanalítica. Comecei falando das psicanálises, não da psicanálise, no sentido de, né, a igreja, né? Não, as igrejas. Temos aqui um campo bem plural. Em que pese alguns tentem sustentar essa lógica, pensando que, bom, a psicanálise só pode ser científica na medida em que houver uma psicopatologia e se propor um tratamento né? Lacan mesmo rompe com essa ideia, com essa noção, ao retornar aos textos freudianos, insistindo que o irrompimento de uma doença, ela é, na realidade, né, como a gente vê na clínica, de ordem multideterminada. Não é só um problema orgânico, ou só um problema social, ou só um problema psicogênico, né, que seria mas é plural, multifacetado. O interessante é que a gente possa retomar os conceitos da psicopatologia para sair daí. E aí ele propõe, então, não doença, mas estruturas clínicas tratáveis com a psicanálise. Mais do que pensar, então, uma fundamentação teórica a partir de uma psicopatologia, a proposta de Lacan é pensar como funciona o sujeito com o qual nós operamos, com o qual nós trabalhamos, e como nós podemos verificar a eficácia do tratamento analítico, né, na medida em que essa pessoa que se submete ao tratamento vai gozar de efeitos que outras pessoas não conseguem gozar. Quais são esses efeitos? E aí o Marco Antônio Coutinho Jorge, que é o nosso convidado, ele diz de uma forma muito clara: reduzir ao máximo na vida de uma pessoa a produção de inibição, sintoma e angústia, que tem a ver com aquilo que Lacan desenha no final da sua vida, dos seus seminários, com o Nobo Romeano, que é uma articulação teórica lá no final da pós-graduação de vocês. Importantíssimo para a clínica. E aí nós vamos para o campo da formação do analista, onde acho que vocês vão ter essa disciplina com o pessoal da EBP. São 2 fins de semana, o pessoal da Escola Brasileira de Psicanálise. Se eu não estou enganado, é Marcelo Veras e Cleiton Andrade. Marcelo Veras, médico psiquiatra também. Ele era para ser cardiologista. Eu acho que é ele, sim.
Ele conta a história dele para vocês daí, né? Ele era para ser cardiologista, ele abandonou, foi para psiquiatria, aí abandonou e foi para psicanálise, né? E o Cleiton Andrade, psicólogo de formação, entrou para psicanálise, trabalha com psicanálise, foi ganhador do Prêmio Jabuti em 2016, tá? O livro dele ganhou em cima do livro do Dunker, que foi uma coisa um tanto quanto curiosa, que ninguém conhece o cara, mas todo mundo sabe quem é o Dunker, né? E se eu não me engano, o livro que ele ganhou em cima do Dunker bom, eu acho que é a Constituição da Clínica Psicanalítica, né? E nessa disciplina sobre a formação do analista, vocês vão ter basicamente como que é uma formação, o que é uma formação, o que é esperado de uma formação e como fazê-la. Só daí acho que já deu para ter uma ideia que nós, com a pós-graduação do AESP, nós não formamos psicanalistas, né? Mas ao mesmo tempo, nós dispensamos uma formação teórica muito rigorosa, tá? Diferente de muitas instituições que tem por aí, que fazem essa ponte entre quem está começando com a psicanálise, ou quem quer aprender mais da psicanálise, ou quem quer se aprofundar nos conceitos, né, de maneira um tanto quanto mais minuciosa, tá? E as escolas, que dispensam a formação permanente. Aí vocês vão ver os dispositivos da formação propostos por Lacan. Não é por acaso que Lacan mantém a análise pessoal, né, como único meio de se formar um psicanalista. Ele vai inclusive defender a tese de que o analista é produto, é efeito de um tratamento psicanalítico. Mas aí a gente tem que se perguntar, então, afinal de contas, que diabos é isso que nós chamamos de psicanalista? Num outro texto, chamado Nota Italiana, ele vai dizer, bom, todo mundo sabe que para se formar um analista é necessário análise pessoal. Mas todo mundo também sabe que só análise pessoal não é suficiente para que alguém exerça esse ofício, para que alguém se coloque nesse lugar. Aí entra com a formação teórica. E essa formação teórica mínima, basal, é aquela que nós propomos com a pós-graduação do AESP, né? Dentro da escola de Lacan, vocês vão ter lá, essa disciplina é bem bacana, porque vocês vão ter os dispositivos de formação propostos por Lacan. Análise pessoal, como é, como que funciona, como deveria ser, como deveria, porque... o cartel, Lacan, quando funda a escola em 1964, no texto Ato de Fundação, ele vai fundar junto com a escola os dois principais dispositivos, ele documenta isso, né? Análise pessoal e o cartel. É interessante, ele não coloca seminário, ele não coloca curso, ele não coloca nada daquilo que estava, e ainda chega pra gente nos dias de hoje, né? Como supostos formadores de analistas. Ele coloca lá, análise pessoal e cartel. E depois ele diz mais, em Nota Italiana, que ninguém se coloque no campo da psicanálise se não for para transmiti-la. Olha o peso que o Lacan coloca, né? Então, pera lá, se é analista, não adianta só fazer análise pessoal, fazer cartel, fazer os seminários, mas que também transmita, que também produza. O que é o cartel? Vocês vão ter na pós. Mas é basicamente assim, é um dispositivo, né? Onde você tem ali a entrada na escola, propriamente dita. Nos cartéis, são 3, 4 pessoas, no máximo 5. Lacan propõe o ideal de 4 pessoas, onde não tem um mestre, não tem um professor, não tem alguém que vai dizer que está certo ou que está errado. Então são essas pessoas estudando determinada temática que eles desejam, com pessoas que muitas vezes eles nunca viram na vida, ou com colegas. Eu não recomendo com colegas, porque as brigas no cartel são bem intensas, interessantes e boas.
Geralmente o cartel, ele tem um período, geralmente ele deve ter um período de produção, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, existem cartéis relâmpagos que o pessoal faz, né? Tipo, um encontro sobre determinado tema, a galera discute, entra mais um ali, né? Que tem esse mais um também, que não é do grupo, né? Mas que ele entra no grupo para poder fomentar as discussões, basicamente assim. Geralmente os cartéis terminam com churrasco, cervejada e, né, todo mundo amigo. Mas é um dispositivo um tanto quanto interessante, porque não vai ter ninguém dizendo para você o que é certo ou o que é errado. Vocês vão ter o texto, vocês vão ter o arcabouço teórico de vocês até o momento, e isso vocês vão utilizar para a discussão da teoria e daquilo que vocês estão se propondo a estudar. A dialética. Isso. O que é interessante é que na análise pessoal ou no cartel, o que está em cena, o que movimenta, o que produz, né, de alguma maneira, não é o saber, mas é o não saber. Quando se sabe, acaba a experiência. É bacana, o Lacan coloca isso no ato de fundação. E aí nós vamos ter também os modelos, né? Trabalha ali, como que era na história, né? Na IPA, o início só era psicanalista quem Freud queria. Vocês sabem na história? Sim, bem passando, né? Para não tomar muito tempo de vocês. Mas o Freud, ele escreve um texto chamado Psicanálise Selvagem, dizendo que um médico estava exercendo a psicanálise de maneira selvagem, né? E ele coloca, o Freud escrevendo, você se apaixona pelo texto, esse é o problema de ler Freud, você acredita no que o cara está falando, né? Ele te convence, né? E o Freud, ele, em determinado momento, ele vai dizer assim, olha, esse cara nunca ouvi falar, então não é psicanalista, porque afinal de contas, né? Até 1930, mais ou menos, a IPA não tinha um modelo de formação do que era ou não era uma formação em psicanálise. Isso só se produz a partir de 1930, depois da Primeira Guerra Mundial, né, ali no comecinho dos problemas, né, da Segunda Guerra Mundial. Em 33 até 36, mais ou menos, eles têm um grupo, monta, organiza e começa a dispensar a formação tal qual é até hoje, assim, mais ou menos. Então a história é assim, Freud começa ele, psicanalista, ele atendia alguns médicos, eu acho que 4 ou 5, tem um texto disso bem bonito, e aí esses 4 ou 5 começam a fazer um grupo com ele de estudos, de trabalho, e começam também a trabalhar com a psicanálise. Até esse momento só esses eram psicanalistas. E Freud dizia, já em 1905 ele escreve, né, que só pode ser psicanalista quem se faz análise. Só que de repente, ele trocando cartas com Jung, Jung também é psicanalista. Ele nunca tinha visto Jung, mas era amigo do Freud, então beleza. Era mais ou menos assim o negócio. Em 1912, Jung briga com Freud, Freud fala, cara, você não é psicanalista. O próprio Jung acaba reconhecendo e criando outra coisa. Outros também, né, Karen Horn, quem mais? Acho que a Adler também, não lembro. Mas teve um que era unha e carne com Freud. E ele foi, inclusive, para os Estados Unidos com Freud, junto com o Jung e o Ferenczi, né? E ele briga com Freud, mais ou menos em 1915, mano. E aí esse cara também tipo, não, agora não é mais psicanalista. Então tinha muito isso, né? É psicanalista quem o Freud queria. A galera fica brava quando a gente fala isso, mas isso estava na história. E o próprio Freud era contra, tá? Esse modelo formativo. Ele era contra a produção da IPA, né? A criação da IPA, da Associação Internacional. Ele escreve, ele era contra. Ele era contra esse modelo formativo, né, de análise pessoal de 3 a 5 vezes por semana, durante no mínimo 3 anos, no máximo 5, né, os seminários, como era colocado, ele era contra, assim, ele nunca foi a favor.
mas ele já não era mais presidente, nem mandava tanto na IPA, tinha os seus grupos ali, as suas instituições. Curiosamente hoje, muitas instituições ainda trabalham assim. Só é psicanalista quem faz o curso com a gente, só é psicanalista quem o fulano ou ciclano reconhece. E como é a proposta de Lacan? É muito distinta de tudo isso. Lacan vai dizer que a gente só vai descobrir se houve ou não houve análise pelos efeitos que se colhe daquele tratamento. Olha que interessante. Então só é psicanalista no passado. A partir de uma intervenção, houve ali um analista. Louco isso, né? Casa bastante com a ideia de terapeuta como lugar, né? Isso. Uma função que você ocupa em um determinado momento do dispositivo clínico da psicanálise. É totalmente assim... Você está dirigindo isso ao terceiro ou assim? A partir do momento que você vê o resultado em ou não? Em. E aí entra com o dispositivo da escola do cartel, que o Lacan inventa, depois ele abandona, e a briga até hoje dentro das escolas, a gente tem escola que fala que vale, tem escola que fala que não vale. Eu sinceramente, eu acho que vale muito. Qual que é a ideia do cartel? Alguém que passou pelo processo de análise, que chegou ao fim de análise, vai testemunhar o seu percurso teórico, ou seja, vai produzir, né? Vai produzir para uma banca. E essa banca depois vai passar dentro da escola para alguns, né? Cada escola tem o seu método, tá? Tem o seu meio de trabalhar o dispositivo, mas é bem legal. E esses outros que vão escutar o testemunho de quem escutou, da pessoa que passou pela análise, vai dizer, olha que legal, se houve ou não análise. Não vai nem dizer que é analista. Vai dizer se houve análise. E se houve análise, produziu o analista. Por que o Lacan inventou isso? Primeiro, né, acho que aí é bacana. Não era o Freud que propunha que só há analista a partir da análise pessoal? Já começa por aí. O que tinha que... em 1950, 60, 40, ainda, por mais que se fizesse o curso, só era analista quem eu acreditava que poderia ser psicanalista. Eu acho interessante que... Rapidão, Marcos. E outro ponto, quem escuta as pessoas que testemunham, né, o que quem passou pela análise faz, sequer sabe quem é o analista da pessoa. Sequer sabe aonde essa pessoa fez análise. Ou com quem, ou o tempo. Ou seja, olha que bacana. Você vai estar aqui tentando, né, porque é uma tentativa, recolher a experiência pura do tratamento. Diga. Acho que até um dia você me fez a pergunta porque, para mim, o termo talvez seja uma aventura, né, com 50 anos, mas por que fazer psicanálise? Eu acho que isso daí vem eu tenho tido a experimentação de entender que ainda que haja uma frieza analítica, o ambiente analítico, ele parece um tanto quanto frio, né? Parece ser uma via somente de uma mão, né? Existe essa bilateralidade, essa via de duas mãos, mas ela é um tanto quanto protegida, vamos dizer assim, né? Faz parte da proteção e não envolvimento do próprio psicanalista. Mas eu vejo que a questão, ao que me parece, quando você fala da análise, parece que é essencial para o psicanalista ele ser um indivíduo que se compadece.
isso parece que ele é adverso à frieza que a gente presencia. Então, eu acho que compadece-se quem enxergou a miséria aí, entendeu? Sim. Quando você enxerga em você a miséria, e até nós falamos também, uma coisa é medicar, né? Outra é tratar e curar. Quando você consegue enxergar isso, a possibilidade de curar, acho que você se compadece dele. Então tem sido inusitado perceber que a psicanálise, ela talvez, ainda que quando você presencie sempre, com perdão a redundância, análises assim, um tanto quanto teóricas, mas você vê que bons psicanalistas foram provavelmente pessoas que depararam com a sua miséria, dela trataram, se resolveram, então conseguem ajudar a outros. Né? Do seu jeito, você disse um dos pontos fundamentais da formação, né? Que é, por que a gente passa pela análise pessoal? Né? Para tratar o sujeito. Tratamento e cura do sujeito. Ninguém faz... Não existe um analista que não tenha saído da merda e que não possa voltar à merda de vez em quando. Mas agora está divertido disso. Isso faz um movimento um tanto quanto interessante, porque é esperado do analista, a partir desse percurso, por exemplo, não julgar. O acolhimento vai através dessa escuta, escutar tudo mesmo. Assim. Uma das discussões que se tem ainda, infelizmente, no campo da psicanálise, é se perversos fazem ou não fazem análise. Para mim é muito simples. Não faz análise quando o analista não dá conta de escutar. E vamos lá, para quem já atendeu perverso sabe que não é fácil. Eu já atendi alguns já que fizeram o percurso de alguns anos comigo. E foi um tanto quanto interessante. Supervisão, mais análise, mais supervisão, para dar conta disso que a gente está escutando, porque te coloca num lugar, assim, de espectador de um holocausto, por exemplo, sem que você possa fazer absolutamente nada. Essa é uma das características para você pensar a transferência perversa, é justamente nesse ponto. Quando o paciente coloca o analista nesse lugar de ser... Sim, de impotência, mas de ser horrorizado com a fala. Esse lugar de horror. Tem um gozo aí nesse movimento, né? É bem interessante, assim. Esses aí não merecem tratamento? Quem somos nós? Perfeito. Agora nós damos conta. Aí é outra coisa. Estou disposto a... Que é o mesmo que eu, por exemplo, eu não atendo crianças. Na minha experiência com crianças, é mais ou menos assim, eu vou ligar pro conselho tutelar, vou mandar prender os pais. Tipo, esses eram os melhores, assim, né? Que eu poderia pensar, porque geralmente era, esses pais aí estão precisando de uma surra muito bem dada, ou, sei lá, mata um e adota. Nessa linha não ia existir advogado criminalista. Pois é. É bem por aí. Por quê? Porque eu não dou conta de ver o sofrimento de uma criança e reconhecer que esse sofrimento é produzido por aqueles que deveriam, ao contrário, né, promover ali uma emancipação, uma experiência de uma vida, cara, minimamente satisfatória para a criança. Não à toa Lacan escreve, né? Nota sobre a criança, eu acho que é esse o texto. É uma página, assim, ele fala, o sintoma da criança é o sintoma dos pais. Eu falo, então põe os pais para fazer análise, né? E o que é interessante, quando a criança começa a melhorar, os pais tiram. E, de repente os pais começam a se ver.
Isso acontece muito com tratamento psicanalítico para autistas. Quando as crianças são autistas, mas não são autistas de fato, mas tem uma identificação, tem alguma coisa ali, a criança começa a dizer eu quero, eu não quero, eu vou, eu não vou. Não é mais assim naquela de tipo aceitação tudo, esse não relação com o outro, né? Essa mecanização do indivíduo. Aí os pais fazem o quê? Tira. Ah, não está funcionando. Por que não está funcionando? Porque não quer ir para a escola. Por que não quer ir para a escola? Não fala. Não... Marco, é autista. Não fala. Ah, é? Eu já atendi mães de autistas. É bem interessante. Todas, depois de um tempo, falaram, eu acho que meu filho não é autista. Mas tem um problema sério. Ah, teu filho? Conta, Me conta mais o problema do teu filho. Qual que é o problema do teu filho? Não me obedece, não me respeita. Não sei. Começa a aparecer o sintoma dos pais. Isso não impede que o autismo exista, que seja uma psicopatologia, né? E que haja um tratamento pela psicanálise, não no sentido de uma cura do autista, mas de uma estabilização na qual o paciente possa viver bem. Isso na psicose, na neurose, no autismo, na perversão, o melhor possível. Mas isso depende, mais uma vez, que o analista, até onde o analista está disposto a ir, que o analista está disposto a alcançar. Volta com um dos primeiros pontos onde a gente trabalha a nossa análise pessoal, que é a famosa castração do Freud. É mais ou menos assim, cara, precisa fazer o luto ideal, ninguém dá conta de tudo, o mundo tá aí, e não sou eu que vou resolver. Vejam como sem análise pessoal não se produz analista. Bom, o que eu tinha para passar para vocês a respeito do conteúdo da pós-graduação, basicamente é esse, do programa. Acredito que vocês já tenham entrado no site e visto quem são os docentes, né? Uma das diferenças do Instituto ESP, a gente recebe e-mail, gente, sem brincadeira, de pós-doutor, não sei o que lá, docente na França, na Bélgica. O assédio é muito grande. Inclusive, um colega nosso recomendou uma aluna do doutorado, a aluna dele, do doutor, ele é o orientador dessa mulher no doutorado. E aí eu tava com desfalque de docente, eu falei, cara, você não consegue me encaminhar alguém? Ele me mandou o currículo dessa mulher, eu falei, maravilhoso. É o tema, é o estudo que ela tá fazendo agora, é isso que a gente quer. Aí eu perguntei pra ela, falei, você atende há quanto tempo na clínica? Aí ela falou, não atendo. Eu falei, querida, talvez para uma outra pós-graduação, por exemplo, de psicopatologia, onde você vai trabalhar teoricamente, né, as questões, seja interessante. Mas para essa disciplina, para essa aula, eu não consigo. Porque eu preciso de docentes com prática clínica. E que tenham, assim, pelo menos 10, 15 anos de prática clínica para poder dizer para vocês, para poder transmitir para vocês que a teoria é uma coisa e a prática é outra. E embora a gente pratique a teoria, na grande maioria das vezes os efeitos não estão de acordo com a teoria. Isso só faz com que a própria psicanálise, né, como uma ciência, possa evoluir. Porque você começa a colher elementos novos a partir de uma experiência e vai estudar esses elementos novos. Isso que se produz, né? Então, se a gente não tem analistas mesmo, que tem clínica, que transmitem, que passaram ou passam pela análise pessoal, não vão dar aula para vocês. Outro ponto é justamente a respeito desses docentes. Eu poderia muito bem dar aula para vocês de interpretação dos sonhos, de qualquer disciplina da pós, até de estruturas clínicas, mas não é a minha área de pesquisa, a minha área de trabalho. Então eu convido outros.
a gente está sempre colocando o docente nessa linha que, de alguma maneira, trabalha aquilo já há um bom tempo, tem uma transmissão, né? Tem uma pesquisa a respeito disso, tem produção a respeito disso. Isso faz toda a diferença. Dei aula na UEL já, Unifil, PUC, né? E a gente vê muito isso. Não sei, vocês aqui são professores ou passaram por essa experiência, né? A Nath está se formando agora, né? Na psico. Mas vocês veem isso, né? Eu fui colocado para dar uma aula de Melanie Klein, Teoria e Método, na UEL. Você fez UEL? Unifil? Eu não sei nada de Melanie Klein. É a mesma coisa que pegar eu para dar aula de estatística. É a mesma coisa mesmo, assim, porque, cara, não é o que eu trabalho, não é o que eu pesquiso. O que eu vou ensinar para os alunos? Na pós, não é assim que funciona. Tanto é que alguns docentes falam, o Cleiton mesmo. Eu falei, Cleiton, dá essa disciplina aqui e tal. Ele falou, cara, põe eu em outra. Eu falei, por quê? Não, porque essa aqui me chamou muita atenção e eu quero trabalhar essa. Eu falei, bicho, aí você me ferra, né? Tá tudo montado aqui, não sei o que. Ele fala, não, de verdade mesmo, eu prefiro essa. Eu falei, tá bom. Aí você põe ele naquela e troca o docente, às vezes. Ana Sui mesmo, ela dava aula de introdução a Lacan. Se eu não me engano, ela vai dar aula para vocês de objeto A e gozo, né? Gozo e objeto A, no ensino de Lacan. Ela pediu para dar essa aula. Vejam a diferença, né? Um coordenador, no caso da pós-Londrina sou eu, né? O presencial em Londrina sou eu, que acolhe o pedido dos docentes a partir daquilo que o docente mais trabalha, mais pesquisa. Vocês acham que isso faz diferença no ensino? Basicamente, vocês vão ter aula com pessoas que são apaixonadas não só pelo tratamento psicanalítico, como também por aquele tema que eles vão trabalhar com vocês.